Isso aí, a gente conversando com você hoje sobre a importância da tireoide e aqui querendo aprender mais, esclarecendo algumas coisas que são aí mitos também, né? Muito pavor que se instala em torno disso. Qual é a função da tireoide? Bem, então a tireoide, ela produz o hormônio que realmente é responsável pelo comando do nosso organismo, né? Além de, lógico, outros. Porque você falou assim, olha, uma questão que eu estava até conversando com a Célia de reposição hormonal. Então as pessoas confundem porque quando ela fala em reposição hormonal, ela pensa muitas vezes na reposição hormonal da menopausa, que são os hormônios sexuais. Então nós temos os hormônios sexuais, os hormônios produzidos pela tireoide, pelo pâncreas, e aí pelo hormônio de crescimento. Então nós temos uma infinidade de hormônios. E cada hormônio tem a sua função, que é fundamental no nosso organismo. Nós somos harmônicos, né? Então todos esses hormônios, eles têm que funcionar em harmonia. Quando um deles é de mais ou de menos, causa danos no nosso organismo. A tireoide, ela é importante em todas as fases do nosso organismo. Na criança, no recém-nascido, é fundamental a produção do hormônio. Então, por isso que tem o teste do pezinho, onde é detectado qualquer alteração, porque se a criança nasce com deficiência desse hormônio, ela gera principalmente deficiência mental, que é o cretinismo. Então, essa criança, se o diagnóstico não é feito e se não é tratado nas primeiras semanas de vida, ou o mais rápido possível, essa criança terá sequelas para o resto da vida. Né? Em toda a formação neurológica, né? Na parte neurológica da criança, enfim, é muito importante. Na gestação, uma mulher com hipotireoidismo não tratado também vai acarretar danos à criança, porque a deficiência desse hormônio vai provocar alteração na formação neurológica da criança e, assim, no mínimo, essa criança vai nascer, vamos dizer, os testes mostram que o QI dessa criança normalmente é menor do que mães, né, que tinham a tireoide com funcionamento normal. Isso tudo depende da intensidade. Então a gente vai dizer, às vezes as pessoas se assustam, meu Deus, eu vou ter tudo isso, mas as alterações da tireoide, elas são graduadas. Nós temos o hipotireoidismo subclínico, que é uma alteração mínima, até uma alteração profunda, que pode levar a um coma, que a gente chama de coma mixedematoso, da pessoa entrar em coma e muitas vezes isso era algo assim muito antigamente, né? E enquanto não faz a reposição hormonal, ela para de funcionar, é como se ela hibernasse. Para você ter uma ideia do quanto os hormônios da tireoide são importantes no nosso funcionamento. Então tudo isso depende da intensidade e do tempo em que a pessoa tem essa deficiência. Os sintomas, eles são muito dependentes dessa questão. Perfeito. E essa coisa toda que eu falei aqui, né, que a tireoide pode influenciar, e você já estava aí dizendo, não é tudo isso, não. Essa questão de que ela atua, né, como um órgão importante que vai influenciar no coração, no fígado, nos rins, no crescimento. Tudo isso, sim, Celeste. Tudo isso mesmo. Você tinha comentado que ela, na verdade, ela produz todos os hormônios. Certo, não. Isso ela já disse que não. Na verdade, o hormônio que ela produz influencia em todo o nosso funcionamento cerebral, do coração, o músculo, da parte renal, da parte hepática. Né? Então, nós vamos funcionar bem se a nossa tireoide estiver funcionando bem. Então, olha o quanto é importante esse tema, né? E o quanto isso tem que ser avaliado, investigado. Então, a gente vai analisar, poxa, mas de como eu parto, né, essa investigação? Porque realmente, você analisa, os sintomas, eles são muito amplos, né? Então, a gente vai pensar, cada caso é um caso. O hipotireoidismo, você funciona de menos. O hipertireoidismo, você funciona demais. Então, assim, você produz menos hormônio, você fica mais cansado, mais desanimado, causa retenção de líquido. Né? Então, às vezes a pessoa acorda com os olhos mais inchados, os dedos ficam mais inchados,
ela realmente tem uma redução do metabolismo, então ela tende a ganhar um pouquinho mais de peso também. Não pensem assim, as pessoas confundem também. Elas colocam o ganho de peso uma culpa exagerada na tireoide, principalmente a partir do momento que você tiver tratado, compensado. Então, o ganho de peso não vai ser tão responsável por isso. Aí entra o hipertireoidismo, que é o contrário. Você fica agitado, você fica mais nervoso, você tem taquicardia, palpitação. Dependendo do grau de hipertireoidismo, você fica com a pele quente, sudorética. Então, você fica hipermetabólico. É como se você tivesse plugado na tomada. E isso tudo leva um cansaço. Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo levam um cansaço. Porque no hipertireoidismo você despende tantas energias que falta energia, você tem um desgaste muscular. E aí dá fraqueza muscular. Olha só, extenso. Né? É interessante, né? Porque e é por isso que a gente está falando sobre esse assunto e chamando a sua atenção, porque muitas vezes a gente cuida de um pontinho no organismo e isso tem um reflexo enorme na qualidade de vida da gente, né? No bem-estar. Então, é importante a gente começar a atentar para aquelas questões ou para aqueles órgãos que precisam até de uma atenção especial, de um foco especial para garantir melhor qualidade de vida, né? Célia, conta pra gente assim, o que foi que chamou a atenção, o que começou a acontecer contigo, que você buscou o médico e foi lá para a tireoide? Pois é, né, há cerca mais ou menos de uns 6 anos atrás, no início a gente não percebe nada assim de diferente, né? Eu tinha muita rouquidão, sabe? Tinha épocas que eu ficava muito rouca e na minha cabeça, né? Isso deve ser a minha garganta, minhas amígdalas, por causa da friagem e tal. E eu não dei muita importância, deixei o tempo passar. E depois, outro sintoma que começou a se tornar frequente foi engasgos. Eu passei a me engasgar à toa. Inclusive, uma vez que eu pensei mesmo que eu ia morrer, que eu me engasguei com um pedacinho de frango, que estava com um pedaço de osso, sabe? E foi uma coisa assim, muito mínima, muito pequena, eu mastigando e de repente eu me engasguei e comecei a ficar, né, com falta de ar e eu querendo respirar e eu fiquei sufocada ali naquela agonia de querer respirar e, de repente, nós estávamos almoçando, eu e meus filhos, e meu filho veio correndo, chegou por trás de mim assim, me levantou, me apertou aqui no abdômen, me levantou e quando eu voltei ao chão assim, eu consegui respirar. Eu até fiquei abismada com ele assim a habilidade que ele teve ali na hora, agilidade de me socorrer. Depois ele até sorriu e falou assim, mãe, isso aí eu aprendi com os primeiros socorros dos corpos de bombeiros. Bacana, na escola. Legal. Dando instruções para as crianças, para os alunos, no caso de certas situações, de como socorrer. E ele aprendeu isso, eu achei bonito da parte dele, mas olha, o susto foi enorme. E eu já me engasguei com caroço de arroz. Caramba! Várias vezes. Caramba! E passou o tempo e em 2009 eu lembro que eu pregava nas igrejas e tal e eu sentia um bolo aqui. Voz importantíssima para ela, né? E sempre falando em público, usando microfone, esforçava a voz e eu sentia aquele bolo e passava umas horas depois eu tomando muito gelado. E eu pensava que era por causa da água muito gelada, tomar muita água, super gelada. E fiz vários trabalhos em rádio, programas evangélicos em rádio. Fiquei, numa época, durante 6 anos consecutivos. O que fez você dizer, tem algum problema aqui, eu tenho que procurar um médico? Aí, quando surgiu isso tudo, um dia uma pessoa na igreja falou assim, eu estou observando que quando a senhora fala, a senhora está pregando, dirigindo o culto, tem uma bola aqui no seu pescoço. A senhora não foi no médico, a senhora não percebeu? Não, nunca percebi. Eu olhei no espelho e realmente eu percebi que tinha tipo um ovo aqui. Aí eu falei assim, vou no otorrino.
né? Fui no otorrino, conversei com a doutora sobre isso e ela fez os exames ali adequados na sua profissão, sobre uma filmagem aqui, pelo nariz, tudo. E veio o diagnóstico e ela falou assim, você não tem nada, mas eu vou te dar uma dica. Esse problema é para você ir urgentemente, você procura um endocrinologista para ver a sua tireoide. Perfeito. Vamos ouvir a nossa endócrino, então. E aí? No caso da Célia, quando foi feito o diagnóstico, ela já tinha um quadro avançado de nódulo, né? Ela comentou que ela tinha 4 nódulos, né? E sendo um deles de quase 5 centímetros. Então, imagina, né, tudo isso em uma região que dá uma compressão. Então, realmente, é uma sensação de desconforto, é uma sensação que afeta muitas coisas. Então, infelizmente, né, o diagnóstico, ela provavelmente tinha esses nódulos em formação em evolução em muitos e muitos anos. Então, é realmente, né, difícil às vezes, o diagnóstico é muito demorado. Por exemplo, a Célia, ela teve esse tipo de sintoma, né? Rouquidão, engasgar, etc. Quais são sintomas que a gente pode ter que, de repente, dão a dica que a tireoide não está funcionando bem? E que, de repente, se a gente tiver, é bom dar uma olhada, buscar um especialista. E que especialista é esse? O especialista é o endocrinologista. Endócrino mesmo. Sim, né? Mas o clínico, né, geral também, ele está, né, completamente apto a fazer um screening, né, para ver, olha, é interessante fazer a avaliação dessa glândula. Como, assim, nós estávamos conversando, os sintomas, eles são muito diversos. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu estou mais cansado, eu estou mais desanimado, com menos disposição, meu cabelo está caindo, eu tenho as unhas fracas, tenho dificuldade de me concentrar, eu acordo muito cansado, eu tenho cansaço aos exercícios. Então, isso são sintomas que a alteração na tireoide, principalmente o hipotireoidismo, pode dar. Mas também anemia, né? Às vezes o próprio cansaço, alguma deficiência de vitaminas podem dar. Mas quando você apresenta sintomas parecidos com isso, tem que se investigar alterações na tireoide, né? E como o contrário eu disse, né? De agitação, nervosismo, palpitação, tremor de extremidades, né? Uma sudorese não explicada, emagrecimento. O hipertireoidismo, ele causa um emagrecimento, mas é um emagrecimento catabólico, por perda de massa muscular. Então, é um emagrecimento assim, que você analisa que não é um emagrecimento saudável. A pessoa come e mesmo assim ela emagrece. Já o hipotireoidismo, ela tende principalmente a acumular líquido, então ela tende a engordar um pouquinho também. Agora, a grande questão é o nódulo, porque pelo que eu entendi, a função da sua tireoide funcionava corretamente, mas você também pode ter apenas os nódulos de tireoide sem esses sintomas de hiper ou de hipotireoidismo. Então, o que acontece? O exame clínico, ele é muito importante, né? Porque pela palpação da tireoide, você vai detectar como é o parênquima, como é o tecido, se ele é irregular, se tem algum nódulo. Mas a grande questão nódulos maiores são fáceis, né, no exame clínico de você palpá-los. Agora, nós temos assim, a maior parte da população tem nódulos muito pequenos, que não são palpáveis. Porque aí tem nódulos você vê, o dela de 5 centímetros, tem nódulos de 2, 3 milímetros. Então, isso só pela ultrassonografia. Aí se indaga, todos os pacientes têm que fazer ultrassom de tireoide? Porque isso é uma dúvida, né? Como é que fica? Porque realmente, se você fizer ultrassom em toda a população, você vai encontrar muitas alterações. Só que essas alterações, na maior parte das vezes, não são relevantes. Porque nódulos de 2, 3 milímetros ou cistos, que a gente chama de cistos coloides, de 2, 3 centímetros, isso não vai ter relevância clínica, nem importância em termos de sintomas clínicos na sua vida e vai gerar um estresse, né? Eu tenho uma alteração. Então, isso é muito indagado. Mas quando que se investiga com a ultrassonografia de tireoide? Né? Principalmente na tireoidite de Hashimoto, quando você encontra a presença desses anticorpos, em pacientes com hipotireoidismo, pacientes com história de doença tireoidiana na família. Então, nesses casos, sempre é importante fazer uma ultrassonografia de tireoide, mesmo que a palpação você não tenha detectado nenhum nódulo.
E aí a gente vai pensar, o que sintomas um nódulo dá, né? Na verdade, você pode ter sintomas compressivos em nódulos grandes, mas nódulos pequenos, eles são assintomáticos, você não vai sentir nada, né? Então, a grande questão foi o avançar da doença, que apareceram tantos sintomas na Célia. Perfeito. Agora, Celeste, não querendo interromper, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Então, no meu caso, eu não descobri, até hoje, a gente tem algumas dúvidas assim que a gente quer, porque eu estou em tratamento, né? Operei, mas continuo ali cuidando. O tratamento é para sempre. É para sempre. Por exemplo, a pessoa, no meu caso, eu tive um dos dois, hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Bom, eu não sei Olha como é... só, deixa eu fazer uma coisa. Ela fez a pergunta e eu já preciso fazer um intervalo, eu vou dar uma paradinha e no retorno você responde, tá? E aí eu quero entender também essa história de problemas de tireoide. Eles são hereditários ou eles podem surgir por que tipo de situação, ok? Qualquer pessoa, criança, adulto, mais idoso, pode ter, homem, mulher, tem alguém que é mais vulnerável, mais propício? Como é que é essa história, tá? Logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá? Cabeça pra cima.